Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 53 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quarta-feira de inverno, né? Esse inverno quente. Muita gente está ligando o ar-condicionado, o pessoal está indo para a praia, todo mundo bronzeado nesse inverno totalmente diferente aí devido ao El Niño. É mesmo, né, gente? Estamos no inverno e está dando praia desde semana passada. É isso aí. 9 horas mais 53 minutos. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 23 de agosto. Para você que nasceu no dia 23 de agosto, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Quarta-feira, participação de Denise Brito conosco. Um bom dia para Denise, um bom dia para Maria Clara. E hoje também aqui nós temos a presença também aqui no Virtual News do advogado Dr. José Luiz Lourenço Júnior. Acertei? Acertou. Bom dia a todos. Bom dia Denise, bom dia Maria Clara. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Bom dia Márcio, bom dia Maria Clara. É um prazer estar de volta aqui, estive ausente por uns dias, mas estou de volta nesse programa que eu adoro participar. Quero mandar um beijo especial hoje para o meu irmão Brito, o Dr. Brito, lá do Cruz Labor, que faz aniversário hoje, 50 anos. Só, jovem, tá? E tá vendo que maravilha. Brito, um beijo, irmão, te amo, viu? Legal aí, tá vendo só? Cinquentou? Cinquentou. Aí a vida começa aos 40 e fica ainda melhor aos 50. É, melhor aos 50. 9 horas mais 55 minutos. Hoje temos pauta cheia no Virtual News. Vamos acompanhar as matérias do programa de hoje. Principais notícias desse dia 23 de agosto de 2023. Divisões no BRICS surgem antes do debate crítico sobre expansão. Pacheco sobre reforma tributária. Câmara aprova MP que concede aumento salarial a servidores federais. Senado aprova mudanças no Código Penal Militar. Após impasse, CPMI adia votação de quebras de sigilo. Senadores cobram melhorias no setor aéreo e infraestrutura para o turismo. Comissão da Leste dá aval a projeto que prevê as mulheres com direito acompanhante em consultas. PIB paulista cresce 2,4% no primeiro trimestre. Câmara aprova arcabouço fiscal sem Fundeb e fundo do DF. Transpetro lança em janeiro edital para a construção de 25 navios. Aí essas são as pautas do Virtual News de hoje. E agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco. Como ok? Para não passar em branco, como o rotativo do cartão de crédito virou uma máquina de Ok? Verifica aí, por favor. Ok? Positivo? Como o rotativo do cartão de crédito virou uma máquina de reproduzir superendividados no Brasil. Essa é a manchete do G1. Justiça libera 1,6 bilhão de atrasados a aposentados e pensionistas do INSS. Matéria do R7. Governo Lula insistirá com taxação de offshores. E Congresso deve dar aval por uma série de motivos. Vamos para o intervalo rapidinho? Já voltamos? Estamos com faro ou já normalizou?
Normalizou? Maravilha. Governo insistirá com taxação de offshores e Congresso deve dar aval por uma série de motivos. Matéria do Estadão. A AGU dá parecer favorável à exploração de petróleo na foz do Amazonas. Novos ataques ucranianos com drones deixam 3 mortos na Rússia. Grécia. Bombeiros combatem incêndios em Atenas e outras cidades. As mensagens de Bolsonaro a dono de Tecnisa, ataques ao STF, guerra civil, está no UOL Notícias. Arcabouço fiscal. Entenda como vai funcionar um novo regime para as contas públicas do país, matéria de O Globo. Polícia Federal intima Bolsonaro, Michele, Cid, Walcef e mais 6 pessoas para depoimentos simultâneos no caso das vendas e sumiço das joias da União. Está no Jornal Brasil. E Zeca Pagodinho é atração da festa de lançamento do Santos Carnaval 2024. Tem muita coisa aí, Denise. Denise, escolhe todas elas, uma delas, nenhuma delas, fica à vontade. Tem bastante coisa. Olha, eu acho que de tudo, todo esse show de horror, né, que a gente assiste no noticiário, enfim, no Brasil, duas coisas. Uma coisa eu vou comentar que eu acho importante. Nessa questão das tais joias, né, do presidente Jair Bolsonaro, enfim, da ex-primeira-dama Michele, uma coisa que precisa ficar claro. Se houve realmente esse descaminho em relação às joias, tem que ser apurado, isso é óbvio, mas isso não pode ser usado como uma cortina de fumaça, que é o que está acontecendo. Não é possível que no Brasil, no país, na atual situação que nós estamos, não tenha nada melhor para a gente comentar e para ocupar as notícias, né? Então, como eu disse, precisa ser apurado? Sim. Mas me parece que se trata mais de uma cortina de fumaça e uma perseguição, nada além disso, do que qualquer outra coisa. Para que se esconda tanta coisa importante que nós precisamos discutir nesse país, não é? Para mim, essa é a impressão que eu tenho, a minha opinião sobre esse caso das tais joias. E falam joias, mas, na verdade, é um relógio. Pode ser configurado e encarado como uma joia? Talvez, mas quando se fala joias, parece que o homem tinha um caminhão, né, de joias, uma mala cheia de joias. Não é nada disso. Trata-se de um relógio. E acho que trazer uma cortina de fumaça por conta de um relógio, que inclusive o presidente Lula ganhou o mesmo relógio ou algo parecido e nunca declarou, nunca mencionou, inclusive disse isso na tal live que ele faz, né, semanalmente. Olha, ganhei um relógio, estava perdido, agora que apareceu. Ninguém falou uma palavra dos tantos containers que ele saiu e levou quando saiu da presidência, né, da República. Ninguém disse nada. Então, eu acho que o nosso país tem pautas mais importantes para ser discutida do que as joias, se é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama. Cortina de fumaça é o que me parece. Denise, nesse caso das joias, a gente entende que diante de uma situação de trilhões de orçamento, é ínfimo. Mas diante de uma atitude sendo transparente de um condutor da República, tem que ser exímio. O presidente ele não tem que parecer honesto, ele tem que ser honesto. E honesto se dá desde o Rolex até o petróleo. Do Rolex até o petróleo. Então, assim, que essa seja a marca para que se realmente mude, que eu não tenho esperança disso, mas tudo bem, que realmente mude essa concepção de quem entra na presidência é presidente. Vem cá, declara o que você está ganhando aqui, declara aquilo que vem para o país. Exato. Você ganhou um Rolex, é seu, não é seu. Você ganhou como presidente da República, foi para o presidente da República, então numa sessão oficial, você vai receber um chefe de Estado, você vai usar o Rolex, que faz parte da presidência, igual a faixa. Exato, especialmente porque, Márcio, o ex-presidente Bolsonaro entrou na República com uma caneta Bic e saiu com uma caneta Bic. É um presidente muito simples, é o que parece, nunca escondeu isso. Além do que, se ele realmente recebeu esse Rolex, a apuração vai dizer, se foi um presente personalíssimo, é para o presidente e acabou. Tem que ser apurado, sim, foi como eu disse no começo, o que eu trago aqui não é que não precisa ser apurado, precisa sim, se houve o descaminho, o desmando, seja lá o que for,
merece ser apurada e que o presidente responda. Mas dentro da lei, né? Não adianta inventar crime que não existe, porque o princípio da legalidade está bem vilipendiado nesse país, não é respeitado há muito tempo. Então, não adianta inventar crime para que o presidente responda por uma coisa que não existe no ordenamento jurídico. Todos são inocentes até que se prova o contrário. Exato, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, né, a não ser em virtude de lei. Então, ninguém está falando aqui que não quer que seja apurado. Seja apurado, sim. O que eu acho que é um exagero é isso tomar a pauta diária das redes sociais, do noticiário, só se fala nisso, presidente Bolsonaro joia, presidente Bolsonaro joias, enquanto outras coisas importantes, não é? As emendas PIX, o calabouço fiscal, tanta coisa importante, a reforma tributária, estão passando em branco. Perfeito. Não é? A gente tem esse uma é o meu ponto aqui. Onde essa matéria do Rolex, ela é uma matéria que tem um significado político muito grande. Sim. Porque você tem um país que foi às urnas e mostrou um percentual pequeno de vantagem para um dos candidatos e que mostra um posicionamento dentro de uma nação e que, claro, vai reverberar nas eleições do ano que vem, e tudo isso faz parte de um jogo político. Um jogo político, porque há uma imagem. Só que nesse afã de se caracterizar algo, ou então de se buscar a justiça, que eu vou colocar dessa forma, né, que seja condenado ou não, se buscar a justiça, você pode estar criando mais mártires do que imagina, né? Então, exato. O Júnior está querendo, o doutor Júnior quer falar, fica à vontade, Júnior. O meu ponto aí é o seguinte, me parece que essa discussão, como você bem disse, ela precisa ser travada e o presidente ele não tem que apenas ser honesto, ele tem que parecer também honesto. E não só isso, eu acho que o ponto vai um pouquinho além. Me parece que o PT ele tenta fazer uma simetria de algo que é assimétrico. O Bolsonaro ele é santo? Óbvio que não. Óbvio que não, ele tem os seus erros, durante o seu mandato ele cometeu diversos erros, isso todo mundo sabe, todo mundo viu. Agora, o ponto ali é o seguinte, a gente está tentando apenas colocar um crime no presidente Bolsonaro, ou ele realmente fez algo muito grave? Então, eu acho que tem que ser apurado até a última instância, como qualquer crime no Brasil. O Luiz foi muito assertivo, porque nós temos aí situações no país onde as pessoas acabam roubando para matar a fome. Exato. E vão presas. Exato. E vão presas. Não é nem sequer um ponteiro de segundo do Rolex. Então, essa é a questão. Então, como passar em branco isso? Num país que a gente precisa colocar tudo na transparência, um país que a gente teve escândalos de corrupção aí nas últimas décadas, né? Que assombraram o povo brasileiro, dinheiro sendo repatriado, pessoas sendo presas, delações, toda uma situação, uma lava-jato que até hoje vem dando problemas, inclusive o atual, o hacker do momento, né? O Delgatti, né? Foi situação condenado a 20 anos. Então é necessário sim, se há uma sombra sobre essa questão que envolve o presidente da República, ela precisa ser exímia, precisa estar exato ali, foi. E daí vira regra. Isso que eu acho legal, porque agora cria uma regra. Você ganhou o quê? Eu ganhei um picolé. É seu? Então tá bom. Se não é seu, coloca no freezer. Todos, né? Se não é seu, coloca no freezer. É bem por aí? Todos, acho que é bem isso. Né? Eu acho que o Brasil ele precisa levar a sério desde o lixo na rua até a corrupção mais alta que acontece na presidência da República. Só assim nós vamos ser um país sério um dia. Eu vou pedir para a Maria Clara voltar aqui para a gente, para não passar em branco, que tem umas situações aqui, que são essa questão, os novos ataques ucranianos com drones deixam 3 mortos na Rússia. E nós sabemos que até o final do ano a Ucrânia vai receber os F-16 para fazer a defesa do seu espaço aéreo. Essas naves não podem ultrapassar o espaço aéreo da Ucrânia. Porém, me chama muita atenção. Se drone está indo no F-16 para dar um rasante, não fica muito longe, né? Não fica muito longe. As mensagens da Tecnisa, que é uma situação que fica muito ainda no superficial, precisa se aprofundar, mas a grande questão que a discussão no país é o rotativo do cartão de crédito. Isso é um problema nevrálgico para quem tem cartão de crédito e acaba
E quem é que não se aperta Não. com um país desse jeito? Quem não usa o cartão de crédito hoje em dia no Brasil está vivendo no Brasil errado. É privilegiado, sim, como diz o meme, né? É impossível que não se use o cartão de crédito hoje em dia. Não tem como. Cartão de crédito é uma tentação? Não, é no final do mês, você precisa, né? Quem tem filhos, especialmente, ou não, ou precisa de remédio. Chega uma hora que o dinheiro acaba e você precisa ir numa farmácia, num mercado, colocar um combustível, e aí é quando o cartão de crédito, Salva. como diria a música do Cazuza, é uma navalha. Agora, essa preocupação do cartão, que a gente está falando da Selic 12,7, 13,75, 13,50, 13, abaixo de 13, quer dizer, mas explica para mim, gente, né? Por que 500% no rotativo? Hoje é isso. Eu acho que o ponto principal aí que a gente tem que levar em consideração é que a economia do Brasil, ela nunca vai fugir da sua bússola principal, que é o governo. A partir do momento que o governo está aumentando a sua dívida, esses juros do cartão e os juros para o consumidor, ele vai aumentar. Por quê? É muito mais fácil para o banco oferecer dinheiro para o governo do que oferecer para você. Então o seu vai ficar mais caro. Então esse é o grande ponto da economia que as pessoas precisam entender, mas está afetando a vida delas, né? Então o crédito, o cartão de crédito, ele te dá um falso poder de compra. Muita gente pensa assim, poxa, eu ganho 3 mil reais. Tenho mais 5 mil de cartão de crédito com o limite. Oba, eu tenho 8 mil. Eu ganho 8. Olha só que legal. E começa a gastar. Só que a conta chega e você vai ter que pagar. Uma hora ou outra você vai pagar. 30 dias ela chega. Exato. Bem dito, né? Porque 13,75 era o que o governo tinha pagava para os seus títulos, né? Para captar dinheiro no mercado. Pagava 13,5. Mas por que o governo quer baixar a Selic? Quer baixar a Selic por vários motivos, inclusive porque aí ele paga mais barato. Você imagina você pegar R$1 bilhão e pagar 1%, 2% a menos. E o governo é que paga. Os títulos de dívida pública, que é o que o governo utiliza para arrecadar dinheiro no mercado, né? Que é o maior devedor do mercado. É o próprio governo. É o próprio governo, é verdade. Então, tá aí, o cartão rotativo. Essa é a grande preocupação, né? Quem não tem medo? Chegou a fatura, qual é o mínimo? Não dá. Se eu for por mínimo... Pagou o mínimo uma vez. Você entregou a alma, o fígado, o rim. Exato. E aí você, com certeza, vai deixar de dormir. Isso agora estava para ser mudado, estão querendo colocar, ó, não tem mais mínimo, não pagou, vai dividir, alguma coisa nesse sentido, que bom, né? Algumas operadoras de cartão de crédito já oferecem de pronto esse parcelamento, né? Quando você abre o aplicativo lá, já aparece, quer parcelar? Eu vi que você já estourou esse mês, já quer parcelar, já parece que meio que acabou aquela coisa do mínimo. Tem a opção, mas a maioria já acaba oferecendo no próprio aplicativo. Nessa opção já vem aquele juro também. Sim, já vem, não tem muito para onde fugir. E você já pergunta qual dos filhos eu vou deixar de empenhado aqui, porque é essa situação. Vontade de ficar muito que conta eu vou deixar de pagar para, né, cumprir aqui a fatura do cartão de crédito. 10h10. Vamos para as matérias? Vamos para as matérias. Divisões do BRICS ressurgem antes do debate político sobre a expansão. Os líderes do BRICS se reuniram ontem para traçar rumo futuro do bloco de nações em desenvolvimento, mas as divisões ressurgiram antes de um debate crítico sobre uma potencial expansão do grupo destinada a aumentar sua influência global. O aumento das tensões na sequência da guerra na Ucrânia e a crescente rivalidade de Pequim com os Estados Unidos levaram a China e a Rússia a procurarem fortalecer o BRICS para transformar o grupo, que também inclui a África do Sul, o Brasil e a Índia, num contrapeso ao domínio ocidental das instituições globais. Neste momento, as mudanças no mundo, em nossos tempos e na história, estão se desenrolando de maneiras como nunca antes, levando a sociedade humana a uma conjuntura crítica, disse o presidente da China, Xi Jinping, em comentários feitos em um fórum empresarial do BRICS. O curso da história será moldado pelas escolhas que fizermos. Xi faltou ao evento e seus comentários foram feitos pelo ministro do Comércio chinês, Yang Yentao, e não ficou imediatamente claro que Xi não compareceu ao evento junto com os outros
presidentes, embora ele tenha estado com o anfitrião no mesmo dia. Comentários de Lula do Brasil apontaram para uma divergência da divisão dentro do bloco, que analistas políticos dizem que há muita luta para formar uma visão coerente de seu papel na ordem global. Não queremos ser um contraponto ao G7, G20 ou Estados Unidos, disse Lula na terça-feira durante uma transmissão nas redes sociais de Joanesburgo. Queremos apenas nos organizar. Além da questão do alargamento, o reforço da utilização de moedas locais dos Estados-membros nas transações comerciais e financeiras para diminuir a dependência do dólar norte-americano também está na agenda da cimeira. O processo objetivo e irreversível de desdolarização de nossos laços econômicos está ganhando força, disse o russo Putin em um comunicado pré-gravado. A economia da Rússia está lutando contra as sanções ocidentais sobre a guerra de Moscou na Ucrânia. Putin é procurado ao abrigo de um mandado de prisão internacional por alegados crimes de guerra na Ucrânia e está a ser representado na cimeira por um ministro dos negócios estrangeiros, Sergei Lavrov. Os organizadores sul-africanos dizem que não haverá discussões sobre uma moeda comum do BRICS, uma ideia lançada pelo Brasil como uma alternativa à dependência do dólar. As informações são da agência Reuters. Eu fiz questão de buscar essas informações sobre um olhar internacional para se obter qual é a visão quanto à sua fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está lá. Essa questão da criação da moeda, da dolarização, é lógico, China e Rússia querendo fazer um trampolim e mais 3 para ajudar na queda de braço com o Ocidente, ficou bem claro. Senhoras e senhores. Eu vou começar, vou colocar 3 pontos aqui, depois eu passo a palavra para o Dr. José Luiz e para o Márcio, que no cenário internacional eles são bem melhores do que eu. Então vou fazer aqui um comentário rapidinho para quem nos ouve e ter uma ideia do que é o BRICS, porque fala BRICS, as pessoas não entendem, não sabem o que é, né? Então vou falar aqui numa linguagem mais objetiva e para que nos entendam o que é o BRICS. Quem é a presidente do BRICS? Hoje, a ex-presidente Dilma Rousseff, que quebrou o Brasil em 2015 e 2016. Essa é a presidente que dirige hoje, atualmente, o tal BRICS. Esse é um ponto que trago para que vocês façam a análise e tirem as suas próprias conclusões. Outro ponto importante dessa tal cúpula, né, desses participantes do BRICS, como mencionou a matéria, o presidente Putin, da Rússia, que tem um mandado de prisão internacional contra ele. E mais, me parece que o desejo do Nicolás Maduro também é integrar esse bloco, né? Ter a participação da Venezuela no BRICS. Então temos uma presidente que quebrou um país do tamanho do Brasil em 2015, 2016. Temos o presidente Putin com um mandado de prisão que pesa contra ele um mandado de prisão internacional. Temos o Nicolás Maduro, que quer participar, não é? E outros países assim relevantes, como o Iraque. Então, por aí vocês tirem as conclusões do que é o BRICS. Dito isso, o presidente Lula foi lá falar de meio ambiente e tudo mais, né? Todo aquele blá 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 para agradar o Leonardo DiCaprio e o Hulk, né? Que uma hora dessa deve estar verde de raiva. Mas a grande verdade é que a China e a Rússia não querem nem saber disso. O presidente Putin quer vender petróleo e fertilizante e acabou. Não quer saber da balela do presidente Lula falando de Amazônia e Agenda Verde. Então, esse as considerações que eu tenho para fazer sobre esse encontro do BRICS. O meu ponto principal sobre o BRICS é quem vai sustentar isso. Fazer um bloco econômico é a coisa mais linda do mundo. A questão é, custa dinheiro. Quem vai pagar? A gente sabe que China e Rússia têm um potencial econômico enorme. Só que os outros países que compõem esse bloco, eles não têm esse poderio econômico. Então a coisa vai ficar meio travada. Eles não conseguiram reunir interesses até para fazer a reunião. Como foi bem dito, o Vladimir Putin tem uma ordem de prisão. O Maduro tem ordens de prisão em diversas partes do mundo. Ou seja, como
como que vai existir uma coesão sobre isso? Vão se reunir onde? Na Vão cadeia? se reunir onde? Na cadeia? Vai ser por videoconferência? É uma situação um tanto quanto estranha. Além disso, eu vi também que podem fazer a inclusão de alguns países, como por exemplo Cuba. O que Cuba pode contribuir num bloco econômico? Salvo para tirar dinheiro. A gente fica na preocupação de que qual realmente é a intenção desse bloco. Eu estava conversando aqui nos bastidores sobre a Comunidade Econômica Europeia. A União Europeia. É um espetáculo. A Inglaterra, para sair, teve toda aquela discussão, se sai, se não sai, como é que fica. Quer dizer, de anos discutindo para se sair e quem pode entrar. O BRICS está em formação. Nós temos duas grandes potências. Exato. Lá, e nós temos um país com recursos muito maiores, que é o Brasil, e nós temos a Índia, que é uma das maiores populações aí do mundo. Sim. Do ponto de vista do mercado consumidor, é espetacular. Mas do ponto de vista econômico, está meio capenga. Perfeito. Cuba vai fazer o quê? A não ser a questão política. Cuba, Rússia, estamos juntos lá nos Estados Unidos. Não se abriu, já acabou, superou essa questão. Esse é o famoso, estamos juntos para quê? Aonde nós queremos chegar com esse BRICS? O abraço do afogado. Nós estamos com a China comunista, nós estamos com a Rússia, que tem o seu regime totalmente adverso, não sabe se é o comunismo, o socialismo, que raio que está acontecendo lá, mas é do país, o país que decide. Nós temos a Índia, que tem essa situação, é um país que tem seus expoentes, mas tem um problema social gravíssimo. Né? E nós temos o Brasil, que está aí querendo se encontrar no cenário internacional. Quer dizer, BRICS, com Dilma Rousseff. Só um contraponto sobre a China, muito se fala sobre a prosperidade chinesa, e ela realmente existe. Se a gente vê as grandes cidades chinesas, elas são maravilhosas, têm infraestruturas fantásticas, mas não vamos nos esquecer que eles têm 1 bilhão de pessoas lá. Então existem cidades que são bem complicadas, basta ver onde surgiu o Covid, né? População que passa fome, então a China não é essa maravilha toda que se planta no mundo. Ela tem os seus corpos escondidos e muito bem escondidos. Mas realmente é um país que tem um poderio econômico gigantesco e pode fazer muita coisa. A questão é, onde queremos chegar com o BRICS? Acho que aí fica a grande reflexão. Bom, vamos lá então? Vamos aguardar o que vai ser os desdobramentos do dia de hoje, de amanhã do BRICS, como é que vai ser essa questão. O saldo final, né? O saldo final, e a África está ali também participando. E o mundo tem um débito muito grande com a África, o mundo tem esse débito com a África. Afinal de contas, muita gente colocou o pezinho lá e fez colônia, né? Então precisa reestruturar. A independência política foi dada, mas a financeira é difícil do pessoal largar o osso, né? 10 horas mais 20 minutos, vamos à próxima matéria. Pacheco confirma sessão com governadores sobre reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a participação de 27 governadores na sessão temática sobre a reforma tributária, a PEC 4519, no plenário, na terça-feira, dia 29, a partir das 10 horas. Ele disse que a sessão deve durar todo dia, sendo organizada por blocos de representantes por cada região. Pacheco afirmou que a discussão poderá auxiliar no amadurecimento em torno da proposta de emenda à Constituição. Discussão. A ideia é usarmos o dia todo da terça-feira, começando às 10 horas da manhã, e dar aos governadores o direito de ocupar a tribuna do Senado para poder fazer suas exposições em relação à reforma tributária. Aqueles que aqui estiverem vão ter essa oportunidade e também vão poder ouvir os senadores, que também terão o direito à palavra, disse o presidente do Senado em coletiva à imprensa ontem, dia 22, após participar da Conferência de Cidades da América Latina, que acontece em Brasília. A matéria tem como relator o senador Eduardo Braga e será tema de 8 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, único colegiado que vai apreciar o texto antes de ir ao plenário. Já está lá o texto. Já foi aprovado, já está lá. Foi encaminhado e não foi discutido antes. É interessante que agora vai se discutir, agora vai se ouvir os governadores. Os caras estão falando há mais de um mês, há quase 2 meses, os caras estão falando, gritando a respeito disso. Com tudo que
Já está aprovado. Não está aprovado, quer dizer, você vai discutir depois que você mandou para lá o projeto. Pois é. Por que não se discutiu o projeto antes? Nós falamos isso aqui outro dia. O Por que que falamos isso... aqui diversas vezes no programa, né, sobre a reforma tributária. Há que ser feita? Isso é indiscutível. O Brasil precisa dessa reforma, é uma reforma importante e isso ninguém contesta. Contudo, não pode ser feito da maneira que foi feita. Vamos passar a reforma tributária, uma reforma que vem há anos sendo discutida. Não é possível, meu Deus do céu, que matérias importantes foram votadas assim a toque de caixa. Muitos congressistas denunciaram isso, inclusive. Não tivemos tempo de ler, são pautas muito técnicas. Simplesmente o texto chegou, vamos votar e acabou. Então, acho que é válida essa discussão, se é que vai acontecer, né? Se é que realmente vão ouvir os governadores. E um outro ponto super importante nessa questão de se ouvirem os governadores é o seguinte: a gente sabe que o que movimenta o Brasil hoje são os empreendedores, os microempreendedores e a indústria. Então, os estados precisam participar dessa discussão para trazer a carga tributária que vai ser colocada em cima desse setor, que é super importante, porque a gente sabe que sem emprego, sem empreendimento, sem fomentar os empreendedores, proteger, ouvi-los, o emprego não vai acontecer do nada. E sem emprego, o país não vai andar. Então, pauta super importante, espero que os governadores sejam ouvidos, deveriam, como o Márcio falou, terem sido ouvidos lá atrás, mas antes tarde do que mais tarde, não é? Vamos falar um pouquinho também dessa questão que o Pacheco comentou, de ouvir por região. Não, coloca tudo lá dentro, tranca as portas e bora discutir. Você quer ouvir por região? Porque o Sudeste vai brigar com alguma outra vai brigar com o Sudeste. Já tem farpa para tudo quanto é lado. Deixa o pau comer. Exato, é o famoso pega fogo, cabaré. Não, nós vamos discutir por região? Não, chamem todos. Exato, concordo. Eu acho que o ponto, mais uma vez, aqui no Brasil, as coisas foram feitas de modo atropelado. Nós estamos pensando numa reforma tributária sem antes discutir uma reforma política. Ou seja, o nosso Estado vai continuar gigante ou ele vai ser reduzido? Esse é o ponto. Aí a gente poderia mensurar uma reforma tributária. Essa reforma tributária, que ninguém se engane, está se pensando única e exclusivamente em como arrecadar mais. Não é como melhorar a sua vida, a minha vida. Então esqueça isso. Está se vendo como a gente vai poder arrecadar mais e mais para um estado gigante. Onde a gente vai chegar com isso? Eu não me incomodaria de pagar impostos, desde que eu tivesse retorno. Eu não tenho o mínimo de retorno, que, por exemplo, poderia ser a segurança pública. A gente dá uma volta no nosso país com medo. Então, eu acho que, mais uma vez, a coisa é feita sem foco. Os nossos parlamentares, infelizmente, são muito, muito ruins, né? Eles são muito bons de parlare, mas são péssimos na hora de planejar o país. Infelizmente, é isso. Bem colocado. É discutido, acho que a Suécia fez uma reforma tributária. Sim. E é um dos maiores cargas tributárias do mundo. Mas logo vai perder essa posição para o Brasil. Exato. 28%, se não me engano. Está lá que o pessoal já está projetando nessa reforma tributária. Agora, que seja dito, você tem uma carga tributária alta, né? Como o Márcio comentou da Suécia, não tem problema. Mas como é a Suécia? Agora, você ter uma carga tributária do tamanho da Suécia, mas não ter o nível do serviço público, né? De tudo, nível Suécia, então não tem razão de ser. Eu acho que o grande problema é esse. Você ter todo o nível de serviço público que a Suécia tem, principalmente com a segurança. Eu bato muito nessa questão da segurança por isso. Eu acho que só o fato de você dar uma volta com medo, você já fica completamente em pânico. E esse estado de pânico que o brasileiro se tomou, a gente não percebe, mas ele existe. Então, Ele colocou uma questão muito clara, que é o custo do Estado, né? Esse Estado pesado, esse Estado extremamente lento, pesado. Esse Estado que traz um estado de insatisfação. Exato. Precisa ser reformado. Sim, reforma política, reforma administrativa. Já disse aqui, a reforma administrativa teria que ser feita antes da reforma tributária. Primeiro enxuga a máquina estatal e veja, não é um compromisso desse governo que só pensa em gastar. Então, primeiro você arruma a casa, reduz os gastos, faz a reforma administrativa. A partir disso, sim, seria feita a reforma tributária. Certamente uma carga tributária muito menor se
o compromisso fosse de reduzir os gastos. Custo Estado é o que faz os tributos aumentarem ou não. A Sim. agilidade do Estado e a aplicabilidade dos recursos fazem você ter uma eficiência ou não. Faz você aplicar mais de uma vez no mesmo local, porque aplica Sim. mal e acaba ficando mais caro. A chamada eficiência do serviço público. Tá muito... Sobre esse ponto, tem uma frase do Winston Churchill que diz o seguinte: não há nada que o Estado te dê que ele não tenha lhe tirado antes. Nunca se esqueçam disso. Muito boa, gostei. 10h27, próxima matéria. Câmara aprova MP que concede aumento salarial a servidores federais. Os deputados federais aprovaram ontem a medida provisória 1170 de 2023, que concede reajuste de 9% aos servidores federais ativos, aposentados e pensionistas. Com a aprovação, o texto vai para o Senado. O reajuste já está valendo desde maio, quando a MP foi editada pelo governo federal, que passou a vigorar. Os servidores receberam um aumento da folha salarial em junho. Porém, a MP precisa ser aprovada por Congresso, pois vigora por até 120 dias. Se após esse prazo não tiver sido votado na Câmara, no Senado, a MP caduca, perde a validade. A recomposição salarial é resultado de acordo entre o governo e mais de 100 entidades representativas da categoria, por meio da mesa de negociação permanente, que estava suspensa desde 2016 e foi retomada. De acordo com as estimativas do Executivo, o reajuste salarial irá beneficiar mais de 1.100.000 servidores federais, com um desembolso de 9,62 bilhões em 2023 e 13,82 bilhões a partir do ano que vem. A informação é da agência Senado. 1.100.000 servidores para 220 milhões de habitantes. Então, é um servidor para cada 20 brasileiros. Tirando ele, então... Sim. É uma casta privilegiada, essa que é a grande verdade, né? Números absurdos, como bem disse a matéria, 9 a 13 bilhões que serão desembolsados para esse aumento. E volto aqui no lugar comum, reforma administrativa que é bom, nada. Não foi feito nada nesse sentido. Nós temos aqui há uns meses atrás que o governo ele pretendia transformar 13 mil cargos de nível técnico em 9 mil cargos de nível superior, sim. Porque estava uma vacância, estava faltando nível superior. Obviamente, com uma recomposição de ministérios, e você tem uma folha de pagamento que já está dentro do limite do orçamento, você teria que fazer um remanejamento interno. Mas me ficou a pergunta, é mais cacique do que índio? Você tem mais nível superior do que nível técnico? A base é o nível técnico? Como é que fica isso, né? Eu vou ter mais engenheiro do que o pessoal para fazer a obra. Exato. Então complica. Mas nessa questão aqui, eu vou chamar a atenção também para... vou voltar lá no Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente das MP. Só governa por MP. E a MP virou um mecanismo usual. Senhoras e senhores. Sim. Eu acho que o Brasil, mais uma vez, ele mostra o seu... Aliás, os parlamentares, eles mostram também, e o executivo também, eles mostram um descolamento da realidade. É como em Versalhes, tá? Olha, o povo está passando fome e não tem mais pão. Que ele dê brioches. E justamente para esta casta privilegiada que são os servidores públicos. Estou dizendo que eles não merecem? Não é isso, não se trata disso. A questão é quem teve um aumento de 9%. Qual foi o custo disso pra gente? Como é que ficou isso? São perguntas que precisam ser feitas. Quem vai pagar essa conta é a grande pergunta. Esse é o ponto. E a gente fala de reforma administrativa, que é necessário. 10h31, próxima matéria. Senado aprova mudanças no Código Penal Militar. O plenário do Senado aprovou ontem um projeto de lei com várias mudanças no texto do Código Penal Militar, Decreto de Lei 1001 de 1969. O projeto, o PL 2233 de 2022, teve origem na Câmara dos Deputados e não foi modificado pelo Senado. Assim, ele segue agora para a sanção presidencial. O projeto promove várias adequações no texto do Código Penal Militar, à luz de mudanças legais significativas desde que ele entrou em vigor com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e as reformas ao Código Penal do Decreto 2848 de 1940.
A maioria das atualizações é apenas de redação, eliminando terminologias obsoletas, mas há algumas intervenções sobre o conteúdo. Uma das inovações, por exemplo, é o endurecimento da pena para tráfico de drogas praticado por militares, que passa de 5 para 15 anos. Atualmente são até 5 anos. Além disso, o militar que se apresentar para o serviço sob o efeito de substância entorpecente poderá agora ser punido com reclusão de até 5 anos. O roubo de armas e munição de uso restrito militar ou pertencente à instituição militar se torna um tipo de roubo qualificado, o que significa um aumento de 1/3 a metade sobre a pena, ou 4 a 15 anos de reclusão. As informações são da agência Senado e o relator é o Mourão, tá? Sim, vou trazer aqui uma curiosidade que ficou fora da notícia, né? O relator foi o ex-vice-presidente Hamilton Mourão. Quero pontuar aqui que o Código Penal Militar saiu na frente do nosso Código Penal brasileiro, porque teve essa atualização. E alguns pontos importantes. A contrário senso do que está se encaminhando no Supremo Tribunal Federal, as penas aumentaram, eles não flexibilizaram, como fará certamente o Supremo Tribunal Federal, quando vai flexibilizar ali o uso de entorpecentes, né, de droga. O Código Penal Militar, nessa reforma, ao contrário, vai endurecer essas penas. E um ponto super importante é que nessa reforma que fariam, tinha um artigo dizendo que o militar que fizesse críticas ao governo seria punido. E esse artigo foi tirado, essa atualização que fizeram foi tirada. Então, muito bom, porque pelo menos no Código Penal Militar, a liberdade de se criticar o governo foi mantida. Esse é um ponto importante. Foram adequações importantes que atualizam o sistema militar ao mundo como ele roda hoje, né, por assim dizer. Entendo que essas punições, principalmente o desvio de armas, que eu acho que é o ponto crucial, porque a gente vê muita arma de grosso calibre indo parar na mão do tráfico. E o tráfico ele é realmente sedutor para esses militares, tanto que essas armas vão todas parar lá. Eu acho que essa mudança ela é importante, traz uma adequação melhor e faz com que o militar pense 2 vezes antes de cometer um crime. Muito embora aqui no Brasil, como eu disse, o crime é muito sedutor. Eu vou só fazer eu acho que a gente precisa fazer uma adequação em toda essa questão desse texto, porque assim, não é a farda, não é o paletó e a gravata, não é a faixa do presidente, é o caráter da pessoa. Perfeito. Seja ele militar, seja ele político, seja ele trabalhador comum, é o caráter. E o caráter dessa pessoa, em utilizar da ferramenta que ele tem para se beneficiar, é que a gente tem que ficar de olho. Quando um militar, a gente imagina uma conduta reta. Então, como um militar, ele pode estar se utilizando do tráfico de drogas. Nós tivemos um caso de um piloto da Força Aérea, piloto da presidência, que foi pego com essa situação. Sim. Nós temos casos dessa questão de armas, quer dizer, o que envolve o militar não é a farda, é a conduta daquele que está militar. Sim. E que precisa ser adequado, como aquele que também está político. Eu gostaria de ver as sanções voltadas para os corruptos e não as benéficas. Seria muito bom. Para os corruptos. Vamos endurecer com essa questão da corrupção? Eu acho que vai ficar melhor, né? Acho que Imagina um código de conduta, né? Que maravilha. Dos né? os políticos. Que maravilha. Vai, coloca sob o jugo da população para ver se vai escapar um. Sim. Não vai escapar ninguém. 10h36, vamos à próxima matéria. Após impasse, CPMI adia votação de quebra de sigilo. A CPMI, que investiga os ataques golpistas de 8 de janeiro, cancelou a reunião que estava marcada para a tarde de ontem, adiando a votação de requerimentos de quebras de sigilo referente às intervenções sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pauta das votações da reunião sequer chegou a ser definida, diante do impasse entre o governo e oposição. Muitos requerimentos apresentados à CPMI estão pendentes de votação, como as convocações de Jair e Michele Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, da deputado Carla Zambelli e do ministro da Justiça Flávio Dino, e ainda de alguns generais e do advogado Frederico Elcer e de Valdemar da Costa Neto, por exemplo.
Também aguardam votação centenas de pedidos de quebra de sigilos fiscais, telefônicos e telemáticos, entre outros. Em entrevista coletiva à imprensa, o presidente da comissão, o deputado federal Arthur Maia, disse que deputados e senadores não conseguiram consenso sobre quais requerimentos votar. Na quinta-feira, de 24, está mantido o depoimento às 9 horas de Luiz Marcos Reis, sargento do Exército que integrava a equipe da ajudância de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Arthur Maia informou que os trabalhos da comissão vão continuar na próxima terça-feira, 29, com o depoimento de um coronel da Polícia Militar. Na próxima quinta-feira, dia 31, será a vez do depoimento do general G. Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do atual governo. Na semana que vem, acrescentou o presidente, haverá também a reunião deliberativa para a votação de requerimentos às informações da agência Senado. Bom, em um mundo imaginário, em um mundo perfeito, convoca todo mundo, né? Traz todo mundo, não tem discussão sobre requerimento, quem vai convocar. Aprova tudo e traz todo mundo para falar. Agora, num mundo mais politicamente exigente, né? Aí, não, convoca os meus, mas não os teus. O que me incomoda são esses requerimentos, né? E votação positiva dos requerimentos com uma seleção diferenciada, não é? Seletiva. Porque você veja, até agora a luta foi grande para que o coronel G. Dias fosse a CPI e deveria já ter ido ele, Flávio Dino. Flávio Dino disse que assistia da janela. G. Dias estava na cena do crime. No dia 8 de janeiro, o G. Dias estava lá. Por que não foi até agora? Não foi por uma razão muito simples. A participação dele agora, no dia 31, agora como investigado, ele terá a prerrogativa de ficar em silêncio. É isso que vai acontecer. Assim como o tal hacker foi lá e não abriu o bico para a oposição, obviamente, porque as perguntas da situação que lhe convinham, ele respondeu. Assim será o depoimento do G. Dias, não esperem nada além disso. Então, essa seleção seletiva de quem vai para a CPI ou não, me parece que não contribui em nada. Penso que, mais uma vez, é uma CPI que não vai dar em nada no Brasil. Né? Me parece que os parlamentares eles são muito bons em promover uma CPI, criar todo um circo político, e esse circo político ele está independente de qualquer colorido ideológico. Ele vai ir para a direita, ele vai para a esquerda, mas não deixa de ser um circo. Essa que é a grande verdade. Se a gente colocar uma lona, todos nós somos os palhaços da história. Infelizmente é isso. E essa situação, não se chega a lugar nenhum porque não convoca os meus nem convoca os teus. Convoca de todo mundo, que afinal de contas é o país, né? Vamos convocar. Mas 10h40, próxima matéria. Senadores cobram melhorias no setor aéreo e infraestrutura para turismo. A submissão de brasileiros a inseguranças na compra de passagens aéreas e pacotes turísticos, como no caso da crise gerada pela suspensão dos serviços vendidos pela 123 Milhas para o período de setembro a dezembro deste ano, o alto valor dos tickets aéreos, a baixa oferta de voos em algumas localidades e a problemática operacional, como na infraestrutura, que dominaram boa parte das cobranças feitas pelos senadores ao ministro do Turismo, Celso Sabino, em audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional do Turismo, a CDR, ontem, terça-feira. Sabino explicou que o Ministério do Turismo abriu um procedimento interno para avaliar a questão. Disse ainda que é farto o arcabouço de proteção do consumidor e quem não quiser receber o voucher da empresa não vai ficar descoberto. As informações são da agência Senado. Deixa eu só pedir um esclarecimento aqui. A empresa 123 Milhas, que opera na questão de voos, né? Ela sofreu um problema, essa questão, e houve aí o cancelamento, toda uma situação que envolve essa empresa que vende passagens aéreas. Quem é que cuida disso? É o Ministério dos Portos e Aeroportos, é o Ministério do Turismo, é a Receita Federal, quem é que cuida disso afinal? Quando a empresa, ela deixa, se fosse uma empresa de ônibus, no caso Itapemirim, que acabou abrindo falência, quem é que cuida disso afinal? O ministro do Turismo cuida disso também?
Quem de fato, qual é a agência que é responsável? Eu vou passar a palavra para o Dr. José Luiz, que é advogado especialista em direito marítimo, transportes, do mercado segurador, então ninguém mais apropriado para esclarecer para nós o que aconteceu. O ponto ali é o seguinte, a 123 Milhas, ela é um intermediário, ela não é um transportador aéreo e ela não é uma agência de turismo. Exatamente, né? então ela é um mero intermediário que gerencia milhas. Meu ponto existe um risco, e aí, não digo um risco, mas uma suspeita de que possa ter acontecido um esquema de pirâmide. Trabalho para a Polícia Federal apurar e ver aonde isso vai chegar. O ponto e os consumidores? Mas existe um outro ponto também. Será que o consumidor, quando ele está vendo uma grande vantagem, ele não tem que também abrir o olho e falar assim, opa, tem alguma coisa errada? Acho que esse é o ponto que tem que ser considerado também. Quando a esmola é demais, né? O santo desconfia. O santo desconfia, porque quando você vê esses milagres assim, e falo aqui para o consumidor, desconfie. Porque se você está olhando numa companhia aérea, está um preço. Eu estou olhando na Gol, o preço da passagem tá X. Aí eu vou olhar na 123 Milhas, opa, metade? Né? Menos da metade? Então, alguma coisa de errado tem. Então, é o que o doutor José Luiz falou. E aí, eu fico não existe milagre. Eu fico me perguntando nessa questão do que ele foi falar lá no Senado. O pessoal, peraí, 123 Milhas, o negócio está problema, é um atravessador. Mas vem cá, quem regula isso? Quem olha para isso? Essa história de chorar o leite derramado não dá, né? Tem que acabar. Se tem alguma agência reguladora, se tem alguma situação no mercado, que ninguém faz milagre, né? Exatamente. Obviamente o brasileiro tem a lei de Gerson como a lei maior do país de levar vantagem em tudo, né? E aí acredita em tudo e vai de cabeça. Mas, óbvio, todas as empresas sofreram com uma questão que envolveu a pandemia, com ficar em casa, com a reclusão, com tudo isso que foi necessário naquele momento. E é lógico, até os atravessadores sofreram com isso. Sim. Manteve-se os custos e baixou-se o faturamento. Ninguém viajou, todo mundo ficou em casa, os voos de aterrissagem foram muito menores, toda uma situação, a gente entende isso. As companhias estão aí, o governo precisa dar um posicionamento e o consumidor... Você levantou um ótimo ponto, Márcio, que eu vou até trazer aqui. Cadê o nosso ministro, Márcio França? Não vi nenhum pronunciamento. Posso estar enganada se eu não vi. Mas também, cadê? Onde está? Que é para dar esse esclarecimento para a população, né? Para o consumidor. Porque o ministro falou há pouco, falou meses atrás, até que tomou um puxão de orelha por isso, porque lançou um projeto antes de falar com o governo federal, com a Casa Civil, na redução, né, da tarifa. Olha, vai ser passagem mais barata. Peraí, então se você está entrando nessa celeuma da passagem, é de sua responsabilidade, então, essa questão da 123 Milhas? Muito bem ressaltado, porque ainda ontem o ministro de Transportes, o ministro Márcio França, declarou que o Decola Brasil, até setembro, vai todo mundo decolar com passagem aérea a R$200. Ele disse isso, ele deu uma entrevista ontem para um veículo de comunicação, dizendo que o Decola Brasil vai sair do papel, que a partir de setembro todo mundo não, né? O pensionista e o aposentado vai viajar a R$200. Essa foi uma promessa de campanha, mais uma promessa eleitoreira, nada além disso, mas o fato é que ele disse que essas pessoas vão viajar com passagem aérea R$200. E você vê a 123 Milhas agindo da mesma maneira, oferecendo coisas milagrosas. Então o plano vai ser de Decola Brasil, 123 já? 123 já, é o próximo 123 Milhas é o Decola Brasil. Então fica essa situação. Se cabe ao ministro trabalhar nesse viés, então que traga também a solução para a questão da 123 Milhas. Só um ponto, eu acho que esse programa ele não vai decolar, embora o nome dele seja Decola Brasil, pelo seguinte motivo. Nós estamos pensando em subsidiar o preço de passagens aéreas. Ok, eu acho que em um dado momento, para você movimentar a economia, é realmente um ponto que seja eficiente. Mas, e os impostos sobre os combustíveis aeronáuticos, a melhoria da infraestrutura aeronáutica? O Brasil, infelizmente, ele fica solto, né? Então, se a gente ficar só nessas medidas paliativas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não são poucas as empresas aéreas que tentaram entrar no Brasil e depois desistiram. Eu sei de pelo menos 5.
que entrariam em nosso mercado. Pô, nós estamos com 200 milhões de pessoas, um país que tem atrativos turísticos enormes. Só que quando viram a nossa infraestrutura, ou melhor, a nossa falta de infraestrutura, simplesmente correram daqui. Então, aonde a gente vai chegar? Nós vamos tratar o sintoma ou nós vamos tratar a doença? Bom, vamos mais além, né? Vamos ativar um outro modal, que é o modal ferroviário, os trens-bala, e por que não? Exatamente. Eu acho que a falta de trens no Brasil, não tem nenhum grande país do mundo que não utilize trens, seja para transporte de carga, seja para transporte de passageiros. O Brasil, ele fez uma opção cerca de 60 anos atrás em deixar o modal ferroviário de lado. Só que hoje isso não cabe mais. Ele é um modal que ele é barato, ele funciona muito bem e seria uma concorrência para o mercado aéreo e para o mercado rodoviário. A questão é, quais são os lobbies que impedem que isso aconteça? A saber. 10h47, vamos para a próxima matéria. Comissão da Alesp dá aval a projeto que prevê às mulheres o direito de acompanhante em consultas. O projeto de lei 10/2023, que tem tramitação de urgência e foi unido ao PL 256 de 2003, é o que busca garantir a presença de acompanhantes às mulheres nas unidades de saúde. A proposta, de autoria de Rogério Nogueira, do PSDB, Luiz Fernando, PT, e Rafa Zambaldi, Cidadania, e Tiago Arucho, do PL, e da deputada Patrícia Gama, da Rede, busca oferecer mais tranquilidade e segurança durante os procedimentos médicos, inibindo possíveis novos casos de abuso. Essa é a notícia que a gente comemora, nós mulheres, né? Quando eu falo a gente, é que nós mulheres comemoramos chorando. Porque a que ponto chegamos, e estamos aqui no Agosto Lilás, que é um mês que combate a violência contra a mulher. É o meu lugar de fala, então eu trago isso com propriedade, né? Sou mulher, sou mãe de filhas mulheres, avó de uma neta mulher, então veja o lugar que nós chegamos. Da mulher não ter segurança e tranquilidade para cuidar da própria saúde. Então, precisarmos ter um projeto de lei ou uma lei que nos garanta um acompanhante, porque aquele que deveria cuidar da nossa saúde é passível de violar o corpo da mulher. E estou dizendo isso porque há um tempo não muito longe, né? Tem alguns meses, ou ano passado, não me recordo agora, uma mulher que estava tendo o bebê foi violentada pelo médico, né? Enquanto ela estava anestesiada, e era uma conduta contumaz do médico. Então você está no melhor momento da sua vida, não é? Dando à luz ali o seu filho, e você é violentada. Isso é um absurdo. Então, é lamentável termos que fazer uma lei para proteger a mulher daquele que deveria cuidar da sua saúde. É triste. Nós tínhamos isto, ontem essa matéria já estava posta para ser colocada, mas nós aguardamos justamente para ter um comentário feminino a respeito disso. Porque é o que você bem disse, deveria ser a conduta correta do profissional. Mas diante de todos esses casos que vêm à tona e dos inúmeros casos que não se tem o mínimo de conhecimento, afinal de contas a mulher acaba não falando, sofrendo esse abuso e seguindo em frente, está aí. Agora a Alesp dando essa atitude, tomando essa atitude. Que as outras assembleias do país possam observar essa possibilidade, sim, que o Congresso chame isso sim. para si também, e que isso se torne uma determinação nacional. Determinação. E não só para consulta, para tudo. Para tudo. Para tudo. Com muita luta, a mulher conquistou que um acompanhante a acompanhasse na sala de parto. Isso não era permitido até pouco tempo atrás, a mulher não poderia ter um acompanhante. O marido não poderia acompanhar, ou um parente. Isso foi conquistado com muita luta. Então, espero que as assembleias legislativas que isso vire regra para que de alguma maneira possa inibir. É uma medida horrível, foi como eu disse. Vamos comemorar uma lei chorando, porque é um absurdo você ter que se proteger daquele que deveria te cuidar.
Mas se é um mecanismo para que as mulheres tenham segurança e não sofram mais esse tipo de abuso, que seja levado a efeito e funcione de fato. Eu penso que tudo isso é muito triste de fato, né? Mas é aquela situação do fato, valor, norma. Você tem um fato, você dá um valor e você cria a norma. Se tudo isso existir, se essa lei está sendo aprovada, é porque realmente os casos de abuso existem e não são poucos, infelizmente. Então sim, a mulher precisa ser protegida, é dever do Estado proteger e cuidar de todas elas. Eu chamo a atenção, eu faço um paralelo aqui com aquela questão dos banheiros unissex. Eu particularmente eu acho isso um retrocesso. Eu acho que você pode criar mais situações, mais possibilidades, mas não retroceder. Você imagina se dentro de uma unidade de saúde, dentro de um laboratório, dentro de um consultório, dentro de uma clínica de exames, pode ocorrer esse tipo, dentro de uma sala de cirurgia, uma sala de parto, pode acontecer isso. Você imagina com o poder de álcool numa balada. Como é que fica? Sim. Aí, sim, exatamente. Então essa é a grande preocupação. 10h52. Parabéns para a Lesp e parabéns fica aqui como advogada e mulher, os meus parabéns para a Lesp e espero que sirva de exemplo para outras, né, assembleias que sigam o mesmo... Mulher, faça valer o seu direito. Faça valer o seu direito. 10h53, próxima matéria. PIB paulista cresce 2,4% no primeiro trimestre. De acordo com os dados do Produto Interno Bruto mensal apresentados pela Fundação SEAD, do governo de São Paulo, o PIB paulista atingiu 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaques para os setores de serviços, 3,5%, e a agropecuária, 1,8%. São Paulo está gerando mais riqueza e mais empregos em 2023, porque as políticas públicas do governo do estado realmente incentivaram a nível de iniciativa e combatem a burocracia e a ineficiência. Nossa gestão é parceira do setor privado, o pró-mercado, e cria um ambiente cada vez mais favorável aos negócios, desde o microempreendedor até as grandes indústrias e gigantes do agronegócio, disse o governador Tarcísio de Freitas. Em relação ao mês de junho de 2023, o PIB avançou 0,1% em relação a maio. A alta foi puxada pela agropecuária, 1,7%, e pelo serviço de 0,1% em relação ao mês do ano anterior. Em junho de 2023, houve um crescimento de 2%. Já na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista avançou 3%. É muita coisa? É bastante. Mas se nós observarmos que existia uma situação de inércia de 2021 e para 2023 para uma recuperação, nós ainda estamos longe da recuperação de toda a crise da pandemia. Sim. Né? Para ter uma recuperação mais alta, o PIB tinha que dar um salto aí, no mínimo 6, para a gente conseguir tampar aquele buraco lá de 2021, né? E essa situação. Sim. Então, fica uma eu vou questão... falar aqui, Márcio, eu vou defender aqui o meu peixe, né? Defender aqui a minha banquinha. Como empreendedora aqui da cidade de Cubatão, enfim, vou defender aqui o meu lado. A grande verdade é que esse governo não faz a mínima questão de fomentar nem defender o empreendedor, nem o microempreendedor, tampouco a indústria. Eu acho que esse resultado do estado de São Paulo se deve a isso, ao governador Tarcísio. O mérito é dele, até porque fazia parte do governo passado, do presidente Bolsonaro, que defendia muito essa pauta. E a burocracia, quando ela diminui, ela permite a livre iniciativa, o livre mercado, que empreendedores tenham vontade de montar o seu negócio, e isso certamente é responsável por esse aumento e, o mais importante, responsável pela geração de emprego. Bato muito aqui nisso, falo sempre isso, sem emprego não adianta. Todo esse projeto do atual governo, que é importante sim, de fomentar a educação, né, combater a desigualdade, isso é importante, mas a coisa mais importante para que você combata a desigualdade é a geração de emprego, e isso vem através do microempreendedor, do empreendedor e das indústrias. Quando você tira a burocracia de cima dos empresários, dos microempresários, é uma questão lógica.
geração de emprego, geração de renda, consumo maior e as coisas melhoram. Então, parabéns para o governador Tarcísio que conseguiu esse êxito. Parece que nos outros lugares a coisa não está tão boa assim. E haja vista que os prefeitos, me parece que os prefeitos de algumas cidades do Nordeste, governadores também, estão tentando articular uma paralisação no dia 30. Li essa notícia. Isso porque não estão recebendo repasse, não estão conseguindo pagar as contas do Estado e das prefeituras. Então, fica também aí um alerta. O que o Estado de São Paulo está fazendo que esses estados ou outros municípios não estão fazendo, não é? Falamos agora há pouco do modal ferroviário. São Paulo é isso, a locomotiva do Brasil. E quando São Paulo anda, o Brasil vem junto, né? Então eu acho muito importante, realmente, esses resultados são bons, mas como você bem falou, Márcio, ainda não nos recuperamos da pandemia. Só vamos conseguir fazer isso a hora que a nossa infraestrutura for compatível com tudo isso. Todas essas medidas são necessárias e são ótimas? São e devem continuar. Mas enquanto a gente não mexer na nossa infraestrutura, nosso crescimento vai ser essa coisinha pequenininha aí, os 2.4, 2.3, 3.0. Queremos mais? Precisamos de mais? Vamos investir na nossa infraestrutura? Podemos ser muito mais do que isso. Aí, 10 horas mais 57 minutos. Próxima matéria. Câmara aprova arcabouço fiscal sem Fundeb e o Fundo do Distrito Federal. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ficaram fora do novo arcabouço fiscal. Por 379 votos a 64, os deputados aprovaram ontem à noite a emenda do Senado que retirou os dois fundos das novas regras fiscais. Com a conclusão da votação, o texto vai para a sanção presidencial. Assim que for sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula Silva, o novo marco fiscal atingirá o teto federal de gastos e que vigorava desde 2016. O fim do teto estava previsto pela emenda constitucional da tramitação aprovada no fim do ano passado, mas dependia da aprovação do arcabouço fiscal para entrar em vigor. A exclusão dos dois fundos foi fruto do acordo costurado entre a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, líderes da base governista, técnico do Ministério da Fazenda e o relator do projeto de lei complementar na Câmara, o deputado Cláudio Cajado. O parlamentar havia dito ser contrário às mudanças inseridas pelos senadores no novo marco fiscal, mas reconheceu que a maioria dos partidos votaria pela retirada dessas despesas do novo marco fiscal. O único ponto que não houve acordo entre o governo e os deputados foi na mudança do período de cálculo da inflação pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, para corrigir os limites de gastos. As despesas serão corrigidas pelo IPCA acumulado entre julho de 2 anos antes e julho do ano anterior. O Senado havia aprovado a mudança do período de apuração para a inflação de janeiro a dezembro do ano anterior, mas os 6 primeiros meses do ano pelo IPCA efetivamente apurado e os 6 meses restantes com a projeção do índice. A princípio, a rejeição da mudança do Senado retira 32 bilhões do orçamento de 2024, porque está prevista uma alta da inflação no segundo semestre deste ano. No entanto, no fim da tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que houve um acordo para incluir esse montante na Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO de 2024, como despesas condicionadas, que só podem ser realizadas se houver espaço fiscal. O projeto da LDO do próximo ano só será votado após o novo arcabouço. O plenário registrou destaque do PDT, que queria incluir as verbas para ciência e tecnologia no novo arcabouço fiscal. A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, chegou a comparecer no plenário da Câmara em defesa da aprovação da proposta. Outro destaque rejeitado, apresentado pelo MDB, criava o Comitê de Modernização Fiscal, que pretende aprimorar a governança das finanças federais e aumentar a transparência do orçamento. Aprovado no fim de maio, em primeira votação na Câmara, o novo arcabouço fiscal teve de ser votado novamente pelos deputados, porque os senadores introduziram várias mudanças no texto no fim de junho. A princípio, a segunda votação na Câmara estava prevista para a primeira semana de julho, mas foi adiada por causa da aprovação da primeira fase da reforma tributária na Casa e do projeto que muda o sistema de votação no Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais do COARF. A votação deveria ter ocorrido na semana passada, mas foi adiada por causa das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
sobre a concentração de poderes na Câmara dos Deputados. A reunião de líderes em que os acordos foram fechados só ocorreu na noite de segunda-feira, dia 21. Eu particularmente fiquei surpreso com o fato de votarem isso assim. Eu imaginei que ia bater 31 de agosto e ia ser o desespero para a votação dessas matérias. A mudança ficou um pouco tanto confusa com essa relação ao período, se 2 anos antes, 2 anos daqui, 2 anos para lá, o período. Só que, financeiramente falando, o impacto disso aumenta, né, a restrição quanto ao governo federal no aumento de gastos. Eu vou fazer aqui um resuminho para quem nos assiste e nos ouve, e depois o Dr. José Luiz complementa e o Márcio também. Vou tentar fazer de uma forma clara, como eu sempre falo aqui, para explicar. No governo anterior, existia o chamado teto de gasto. Foi a primeira vez que um governo pegou um teto de gasto. O que é teto de gasto? É exatamente aquele valor que você pode gastar, é um teto. Muito bem. Quando esse governo assumiu, mas esse teto de gasto é absurdo, não tem como a gente investir, não tem como a gente comportar todos os gastos e os programas que vai sair. Então foi feita uma PEC, a chamada PEC da gastança. Então não valia mais o teto de gasto que valeu do governo anterior e a licença para gastar. Feito isso, veio o chamado arcabouço fiscal. Não precisávamos de um arcabouço fiscal, já tínhamos o teto de gasto. E teto de gasto significa justamente isso, o quanto você pode gastar. Fora daquilo, se você gastar, por óbvio, vai faltar. Alguém vai pagar essa conta. Então, esse arcabouço fiscal não é nada além disso. Licença para o governo gastar. Um governo gastão que não quer fazer uma reforma administrativa, que não quer diminuir gastos, né? Fechando aqui esse aumento que foi dado de 9% ao servidor federal é uma prova disso. Então, é licença para gastar, nada além disso. O que vai acontecer? Nós vamos pagar essa conta. E você veja aqui na matéria, vários setores quiseram ficar de fora. O Fundeb tem que ficar de fora, mas a ciência e tecnologia tem que ficar de fora. O que é ficar de fora? Além do arcabouço fiscal, né, que eu chamo aqui de calabouço fiscal, todo mundo quis defender o seu pirão. Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz o Márcio aqui. Então, além desse absurdo desse arcabouço fiscal, diversos fatores ficaram de fora, ou seja, para se gastar além do arcabouço, nada além disso. Essa conta vai vir, vai chegar, já está chegando, e quem vai pagar, como sempre, somos nós, o pagador de imposto. Doutora Denise, você falou sobre o licença para gastar, isso me lembrou os filmes do James Bond, com licença para matar. E eu acho que talvez a morte, no caso aí, seja da nossa economia, o que é algo muito preocupante. Realmente o governo ele pediu essa licença para ele poder gastar sem medo e sem nada. Meu ponto é, no que estamos gastando? Nós vamos investir no país, nós vamos criar infraestrutura, nós vamos melhorar a vida de todos, ou nós só vamos gastar por gastar? Esse é o ponto. Ou gastaremos no PAC. O PAC está aí. 5 mil obras, li numa matéria hoje de manhã, 5 mil obras inacabadas do tal PAC da ex-presidente Dilma. Onde gastaremos esse dinheiro? Eu vou fazer uma comparação bem rasa nessa questão do orçamento, para a gente poder, para quem está nos ouvindo, lógico. Quando você projeta uma reforma na sua casa, você faz uma projeção de um orçamento. Aí você projetou, está tudo planejado, você vai executar. E, obviamente, se surgir algo no meio do caminho, você vai estourar o seu orçamento. Então você faz uma previsão, olha, eu orcei 10, mas eu posso chegar a 12, dentro de uma responsabilidade. Quando a gente coloca o teto de gasto do governo, é óbvio, a gente imagina que o governo tenha responsabilidade de planejar para não chegar a esse teto. E se for necessário utilizar dessas ferramentas, que seja o mínimo. O mínimo, mas tem um ponto muito pior nisso tudo, porque dentro desse arcabouço fiscal, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, projetou, não, mas o gasto é tanto, mas a arrecadação também vai bombar, o país vai decolar, o Brasil voltou. Até agora não se tem notícia de onde virá essa arrecadação, porque foi como o Márcio disse, né? Você tem um orçamento de uma
reforma, vou gastar 10 mil, se eu gastar 2, peraí, vou receber um dinheirinho ali, né? Tô trabalhando, eu tenho uma reserva, vou fazer um financiamento, alguma coisa assim. O governo não tem, ele não tem, essa é a grande verdade. Esse governo não tem a receita, não tem um projeto de onde virá essa receita. De onde vai vir? Essa é a pergunta que fica, para pagar a gastança. E talvez, eu acho que o ponto principal e mais assustador de tudo isso é que as últimas notícias dizem conta que a nossa arrecadação caiu aos mesmos níveis da pandemia. Ou seja, isso é muito preocupante. É um sinal que o setor de serviço está parando, é um sinal que a nossa indústria está parando, e isso não é um bom sinal para a gente. Quando nós tivemos a pandemia, ela foi um ponto fora da curva. E é desses pontos fora da curva que a gente fala na relação contra o orçamento. E você realmente tem uma possibilidade, não, peraí, eu vou ter que enxugar daqui, eu vou ter que abrir uma exceção, porque algo necessário e fundamental precisa ser feito. Ok, é assim que a gente imagina, mas cheque em branco, a gente se preocupa, porque é dinheiro público e isso tudo reflete na vida, no dia a dia. Na nossa vida. Pessoas que vão ao supermercado e compram um litro de óleo de soja a mais de R$8. Não falamos litro aqui de leite a R$7, quer dizer, não dá, né? Não falamos aqui no começo do programa, né, para não passar em branco sobre o cartão de crédito. É isso que o governo quer fazer, vai usar o cartão de crédito. Vai usar, vou pagar o mínimo e empurrar com a barriga. Não dá. O problema é que essa conta chega. Agora, detalhe, nós estamos aqui falando das ações do governo federal, mas a gente tem que dar nome aos bois também. Você votou no deputado que está votando em seu nome. Se você não está satisfeito, repense o seu conceito. Sim. Se está satisfeito, continue, né? E as ações, eu sempre falo, o povo tem o governo que merece. Sim, falamos sempre aqui dos nossos representantes. Veja quem você coloca no Congresso para te representar. Porque o presidente indicou o Zanin, mas foi o Congresso que aprovou o nome dele. Exato. O presidente, mas foi lá que foi aprovado. Sim. O presidente pede, sugere, os ministros encaminham, mas o Congresso é que define. E a definição do Congresso faz parte do seu voto. 11 horas mais 8 minutos, temos mais uma matéria? Temos mais uma matéria, vamos para mais uma matéria. Transpetro lança em janeiro edital para a construção de 25 navios. A Petrobras Transporte, a Transpetro, pretende lançar em janeiro do ano que vem um edital para a contratação de 25 navios que serão construídos no Brasil, para ampliar sua frota própria. O anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Sérgio Bassi, na abertura do Naval Shore, em 2023, no Rio de Janeiro. Os objetivos são atender prioritariamente a holding Petrobras, contribuindo para reduzir os custos de enfrentamento e fortalecer o protagonismo da Transpetro na retomada da indústria naval brasileira. Bassi disse que para tornar a indústria mais forte é necessária uma política de Estado de longo prazo, que inclua linhas de crédito acessíveis, regras adequadas de conteúdo local e encomendas públicas e privadas perenes. Estamos desenvolvendo, conjunto com a Petrobras, o programa TP25, que prevê a contratação de pelo menos 25 embarcações para cabotagem, apoiando dessa forma a direção de encomendas de médio e longo prazo no Brasil, explicou. Deixa eu fazer Primeiro, deixa eu dar os parabéns para esse governo, o governo Lula. Eu vou dizer por quê. Na primeira gestão dele, ele aprovou a contratação de 36 naves, que são as embarcações. E agora mais 25. No mundo, naquela época, eram 600 naves de déficit, ou seja, 600 navios para atender a demanda mundial. Parabéns. Foram 36 e agora, o ano que vem, 25. A indústria naval, ela tende a crescer. Um navio leva 5 anos para ficar pronto. E são vários empregos que são feitos. Então, realmente, é fomentar uma economia e de uma empresa que precisa disto. E claro, está se falando aqui na iniciativa privada também. Positivo. Eu falo tudo isso porque eu quero trazer essa visão, esse panorama para a região da Baixada Santista, onde no primeiro mandato do presidente Lula cogitou-se na cidade a construção de um estaleiro. Por quê? Porque se tem a siderúrgica, se tem o porto e se tem as áreas. Veja bem, o governo Lula volta e a cidade não conseguiu avançar no estaleiro, a região, no porto e muito menos na sua siderúrgica. Então, como nós vamos falar com um estado que é a locomotiva do país possa estar de costas para um investimento como esse?
Aí eu me pergunto, onde estão as forças políticas que não observam uma chance desta para uma região em desenvolvimento de um estado que tem o maior porto da América Latina e que não entende a competitividade para a sua indústria siderúrgica, que está realmente em defasagem, não é a siderúrgica de anos atrás, e a cidade que tem dentro de uma região que necessita de emprego. Vocês imaginam, o contrato de 2 navios desse, dentro de um estaleiro, a construção de um estaleiro na região da Baixada Santista, isso quantos anos de emprego nós não estamos falando? Pois é. Essa é uma medida que fica como exemplo de como realmente investir sério, não é? E gerar emprego. Para a coisa andar, para o país funcionar, isso sim são medidas que vão trazer emprego, vão trazer investimento, que vai melhorar, principalmente aqui a nossa região. Dito isso, não vou me atrever aqui a tecer maiores comentários. Não, fica à vontade, Denise. Dito isso, eu tenho ao meu lado o nosso mestre em Direito Marítimo, o Dr. José Luiz, então fico aqui, vou me recolher aqui a minha insignificância e ele vai falar disso melhor do que ninguém aqui. Imagina, não por isso. Eu penso que é fazer jus a um tributo que já é cobrado de todos os armadores no Brasil e todo mundo que movimenta cargas no Brasil, que é o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Esse dinheiro precisa ser investido. E você contratar tudo isso é realmente muito positivo. Meu medo é, Márcio, como você bem citou, que daqui a alguns anos a gente chegue e fale assim, poxa, mais uma vez a chance foi perdida. Não se investiu para se gerar empregos, não se investiu para fazer nada. Então o potencial mais uma vez existe. Nós temos um porto que é o maior porto do hemisfério sul no mundo e que ele precisa ser aproveitado, minha gente. Inclusive aqui na Uzi Minas temos um porto, né? Exatamente, tem um porto exclusivo. Seco para a construção de estaleiro, está aí. Tem um porto exclusivo que precisa ser utilizado e dar uma finalidade para aquilo, né? Então, espero realmente que não seja mais uma vez uma oportunidade perdida. Ali naquela reportagem se falou também sobre a cabotagem. Como é que o Brasil, com 7 mil quilômetros, não explora direito a cabotagem? Isso foi aprovado na época a permissão da cabotagem foi aprovada na época do Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. Exatamente, foi aprovada. Houve agora um incentivo através da BR do mar, só que fica tudo muito nebuloso, muito parado, infelizmente. E é necessário. Acho que a partir do momento que a gente investir na infraestrutura dos nossos portos, a gente conseguir fazer as coisas melhorarem, o custo do nosso país vai baixar. O feijão vai ficar mais barato, o arroz vai ficar mais barato. Então, investir no transporte marítimo, que é 95% do transporte do mundo, é necessário. Você disseste bem aqui, Júnior, só para referir essa questão, nós temos o aço, nós temos o porto e nós temos a área. Por que não ter o estaleiro? Acho que falta só a vontade política e começar a obra. A gente precisa fazer. E a nossa região merece isso. E temos o comprador, 25 naves. Volto a frisar. Quando começou a primeira gestão do Lula, foram 36. E agora, isso fora as plataformas, fora toda uma situação que é necessária. É possível, né? Só um pequeno comentário. A Coreia do Sul, através da Hyundai, ela fabrica navios para os grandes armadores do mundo e o tempo de construção deles, você falou em 5 anos, eles conseguem te entregar um navio com 2 anos. Eles têm um know-how absurdo sobre essa construção naval. A nossa vai começar a engatinhar. Mas por que a gente não pode mirar uma Coreia do Sul e ser uma potência? Precisamos disso. Faz uma colaboração, faz um tratado, traz um pessoal para dividir tecnologia, know-how, avançar, né? É muito melhor. Lembrando, se disseste bem quanto à questão da cabotagem, a gente lembra da riqueza do Brasil em transportar banana para outros países, né? E o Brasil exportava de trem, exportava de caminhão. E aí o que aconteceu com o preço da banana? Começou a chegar de navio lá. Exato. E aí perdeu-se o mercado. E essa é a cabotagem. No Brasil você pode acabar com o custo do transporte com muito mais facilidade. Né? Sim, reduzir bastante. Transportar tudo no Brasil através de caminhões, com todo respeito aos caminhoneiros, é um erro. Infelizmente é um erro. A gente precisa dividir e existe mercado para essa divisão, tanto por modal ferroviário como principalmente por modal marítimo. É necessário. Até para não ficar refém também, né, do combustível. Fala-se o aumento da gasolina. Tudo vai aumentar.
Inclusive o arroz e o feijão que o Dr. José Luiz citou, na prateleira vai aumentar, porque se a gasolina sobe, o frete por consequência sobe e isso vai ser repassado na ponta da linha. E é ali que todos os brasileiros são iguais, né? Exatamente. Na gôndola do supermercado. Sim. Todos iguais. Independente, lógico, alguém paga, tem mais para gastar, mas tem menos, mas está ali para Sim, todo mundo é verdade. nessa situação. 11 horas mais 16 minutos. Maria Clara, temos mais matéria. Encerramos, chegando no finalzinho. Hoje foi pancada, hoje foi bem corrido, muito bom. Senhoras e senhores, à vontade, vamos chegar no finalzinho do programa desse nosso bate-papo. Márcio, muito obrigada pela participação, Maria Clara, Dr. José, quem nos acompanhou ao vivo e quem nos assistirá, fica aqui o meu bom resto de final de semana, bom calorzinho, né? Quem puder aproveitar a praia, faça, porque parece que no final de semana vem chuva. Deus abençoe a todos. Márcio, meu muito obrigado aqui pela participação, adorei aqui conversar, comentar um pouco das notícias do nosso país aqui, agradeço você, a Maria Clara, a doutora Denise, espero voltar mais vezes, fiquem com Deus, aproveitem bastante o dia. Eu acho que essa dupla foi aprovada pelo pessoal que está assistindo, foi muito dinâmico, maravilhoso, opiniões obrigada, aí Márcio, que convergem obrigada. ou não, mas são opiniões e isso é que é o importante. O espaço é democrático e é assim que a gente consegue levar notícia e levar informação. Esse é o objetivo. E acho que a gente alcançou esse objetivo hoje. 11 horas e 17 minutos. Agradecendo a participação de vocês, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho você vai ter acesso à reprise, tanto no site como também no nosso canal do YouTube. E logo após, às 13 horas, você tem acesso aos drops, os cortes das matérias específicas aqui que você acompanha no Facebook, no site e também no canal do YouTube. Agradecendo sempre a sua audiência, lembrando que a Virtual News ao vivo apenas no site. E nas demais plataformas você acompanha as reprises e os cortes do programa. Agradecendo a participação dos nossos comentaristas, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual